Bom, questão 1. Sinais alternados se diferenciam de sinais contínuos, pois, além de possuírem valores que variam ao longo do tempo, seu sentido se alterna, admitindo valores positivos e negativos de amplitude. Tensões e correntes elétricas que atuam em um sistema CA operam sinais alternados, representados na forma sinoidal, por exemplo, a forma genérica de um sinal senoidal, como a gente viu lá no início da disciplina, né? Então, a primeira parte que a gente discutiu foi o sinal senoidais, a gente viu diversas características nele. Então, esse exercício era bem simples, né? Para você aplicar os conceitos, entender o que é cada parâmetro dessa equação, né? Que a gente trabalha aí durante a disciplina inteira. Deixa eu desligar minha câmera. Então, na letra A, eu estou falando aqui antes, né? No enunciado. Considere uma tensão elétrica alternada que possui valor de pico ID sobre 2 milivolts, uma frequência de ID mais 30 Hz e uma defasagem de 30 graus, quando escrita em termos do seno. Então, determine. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, né, são nesses parâmetros aqui. Então, o seu parâmetro de pico, ele vai aparecer onde na equação? O seu parâmetro da frequência aparece onde? E a defasagem também, onde? Então, a gente fez diversos exercícios, tem nos slides, vocês têm no caderno, né, desse tipo de problema. Então, aqui era para ser um ponto dado, né, para todo mundo. Tem exercício igualzinho, só mudando os valores, né? Então, a frequência angular desse sinal. Então, vamos colocar aqui letra A. O que é a frequência angular? Então, quando você tem que ler o enunciado e entender o que eu estou pedindo. Frequência angular, eu estou pedindo o ômega. Então, um monte de gente calculou o F, né? Outros parâmetros aí que eu nem sei o que é. Então, eu estou pedindo o ômega. O que é o ômega? Né? Da onde você obtém o ômega? Então, vamos observar que aqui eu estou dando o valor de pico, ID sobre 2, e aqui eu estou dando a frequência, ID mais 30 Hz. Então, eu vou resolver esses exercícios em termos de ID. Tá? Cada um vai ter o ID próprio, né, que são os 3 últimos dígitos do seu CPF. Então, para você conferir, você substitui os 3 últimos dígitos por esse ID. Certo? Então, eu vou marcar aqui. Ó. Então, a minha frequência F é ID mais 30 Hz. Leia o enunciado e separe as variáveis que são dadas, para você não se confundir no meio. Tá? O que ele está dando também? Ele está dando o valor de pico, ID sobre 2. Então, o que é o valor de pico? A gente chama de VM, né, que é o V máximo, é a amplitude da sua senoide, é onde ela alcança. Então, observe, o VM está aqui. Certo? O VM é ID sobre 2 milivolts. Tá? Não esquece que o milho é vezes 10 a menos 3. Então, nos seus cálculos, você tem que especificar no final que a sua tensão está em milivolts, né? Ou escrever vezes 10 a menos 3 volts, certo? Então, eu estou pedindo o ômega na letra A. Então, como a gente obtém o ômega? O ômega da equação básica lá do relacionamento entre as duas frequências, né? Frequência F em Hz e frequência angular em radianos por segundo. Então, 2πf. Então, o ômega é o quê? 2 vezes π. Quanto é o F? F é ID mais 30. Então, coloca um parênteses aqui, certo? Que tudo isso daqui que está dentro do parênteses é a minha frequência. ID mais 30. Então, se o seu ID, por exemplo, é 850, você coloca 850 mais 30, vai dar 880. Então, 880 vezes 2 vezes π. Você vai ter um valor em radianos por segundo. Certo? Cada um vai ter um valor de frequência angular diferente. Então, vou marcar aqui, ó, radianos por segundos. Não pode esquecer das unidades, pessoal. Aqui abaixo essa tela aqui. Tá certo? Na letra B, o que eu pedi? Letra B, eu pedi o período. Então, o que é o período? Anota aqui na frente, ó. O período é o T maiúsculo. Como você obtém o período? Período é igual a
1 sobre f, é o inverso da frequência em Hertz, certo? Essas relações aqui vocês não podem se confundir. Então, o que é a frequência em Hertz? ID mais 30. Então, coloca aqui. ID mais 30. Então, você vai fazer 1 dividido por 850 mais 30, por exemplo, né? Vai dar um valor em segundos. Certo? São contas bem simples aqui, né? Mas para vocês lembrarem desses conceitos, a diferença entre um parâmetro e outro. Letra C, a expressão da tensão instantânea escrita em termos do cosseno. Né? Então, a gente fez alguns exercícios na sala dessa forma. Então, o que é tensão instantânea? Então, a tensão instantânea é uma função, né, que a gente pode chamar de V de t, que ela define qual é o valor de tensão para qualquer instante de tempo. Tá? Então, na letra C, eu quero V de t. Como que a gente escreve essa função, né? Tensão instantânea é uma função. Então, a gente pega isso daqui, né, que é a forma padrão, e substitui os valores que a gente tem. Então, a amplitude é ID sobre 2. Vamos colocar aqui ID dividido por 2. Então, aqui é o meu valor de pico, ou seja, meu valor máximo, minha amplitude, vezes eu quero a função escrita em termos do cosseno. Então, cosseno, abre parênteses. Dentro do cosseno vem o quê? Olha aqui, ômega vezes t. Então, qual é o seu ômega? O seu ômega você observou aqui, ó. Certo? Você pega o ômega da letra A, vai dar 5.000 e pouco, né? Acho que para todo mundo. Então, eu vou colocar em termos de ID. Então, eu vou utilizar essa expressão aqui, ó, 2π vezes ID mais 30. Então, vou colocar aqui. Dois π vezes ID mais 30. Certo? Então, isso daqui é o meu ômega, que a gente obteve na letra A, vezes a variável t. Né? Então, isso daqui é uma função, ela fica em termos do tempo. Essa variável permanece aqui, certo? Aqui eu falo que eu tenho uma defasagem de 30 quando ela está escrita em termos do seno. Né? Então, eu tenho mais 30, e para eu transformar do seno para o cosseno, né, escrever em termos do cosseno, eu tenho que fazer menos 90 graus. Certo? Então, isso daqui eu só vou resolver ali. Então, você vai ter ID sobre 2, cosseno, é, 2 π ID mais 30, T menos 60 graus. Pessoal, vocês esquecem muito o símbolo de graus, tá? Se você não colocar o símbolo de graus, você está dizendo que isso daqui, esse valor aqui, está em radianos, tá? Então tem que ter o símbolo de graus aqui. Se atentem a isso, né? Se a gente está trabalhando em graus, especifica que é graus. Então, a minha expressão, né, é V de t. Então, como eu tinha aqui a amplitude, né, e D sobre 2 milivolts, né, então isso daqui vai dar um resultado em milivolts. Certo? Especifica a unidade aqui para a gente saber, né, que isso daqui é em milivolts. Joia? Na letra D, a gente pediu o quê? O valor RMS, né, ou seja, o valor da tensão eficaz. Então, o valor da tensão eficaz, a gente viu aqui, acho que lá na primeira aula, né? Tensão eficaz para uma senoide que é pura, né? Tensão eficaz, normalmente a gente calcula utilizando aquela integral, né? Vocês têm a equação lá da primeira aula. Mas para uma senoide pura, a gente simplifica isso daí. Então, a gente simplifica dividindo o valor máximo, vou colocar aqui,
valor máximo dividido por raiz de 2, para uma senoide pura, tá? Então, aqui eu tenho uma senoide, uma cossenoide, né? Tanto faz aqui para esse caso. Então, o valor máximo é ID sobre 2. Então, ó, vou colocar aqui assim, ID sobre 2. Então, isso daqui, né, é o meu VM dividido por raiz de 2. Tá joia? Então, vou jogar esse 2 aqui para baixo, né, para escrever de uma forma melhor, ó. ID dividido por raiz de 2. 2 raiz de 2. Eu joguei o 2 para baixo. 2 raiz de 2. Certo? Então, você vai ter o seu ID, que é 800 e pouco. Faz 800 e pouco dividido por isso daqui. Tá certo? Isso daqui vai dar um valor para você em milivolts. Tem que colocar unidade, né? Milivolts, você pode identificar aqui, ó, que isso aqui é uma tensão RMS. Tá? Então, normalmente a gente escreve dessa forma aqui. Então, esses cálculos aqui, pessoal, a gente tinha dado, né, em exercícios anteriores também, nos exercícios que vocês tinham que entregar também, tá? É um passo a passo que você tem que fazer, mas para você entender o conceito de cada coisa e como obter cada parâmetro aqui, certo? Então, esse exercício aqui valia um ponto, tá? Deixa eu pegar o próximo. Bom, no exercício 2, né, tinha um enunciado bem grande, mas é mais para ilustrar para vocês, né, onde que a gente utiliza tudo isso daí, alguma aplicação, né, mais para vocês conhecerem. Então, espero que vocês tenham lido, né, o enunciado até para vocês aprenderem melhor, tá? E tem algumas informações importantes aí, então vamos ler junto. As fontes de corrente contínua foram as principais fontes a fornecerem energia elétrica até o final do século XIX, quando se iniciou uma batalha da corrente contínua contra a alternada. Hoje em dia, os sistemas de geração e transmissão de energia elétrica são predominantemente alternados em todo o mundo. Isso acontece pois os sistemas CA são mais eficientes e econômicos para transmitirem potência a longas distâncias, além da possibilidade de uso de transformadores. Você consegue elevar ou abaixar tensões muito mais facilmente quando elas são alternadas, né? Viabilizando a transmissão de energia em alta tensão. No Brasil, a transmissão de energia elétrica é realizada com tensões de até 750 kV, que a gente chama de alta tensão, ligando as unidades geradoras aos grandes centros urbanos. Aí. Nas subestações, a tensão é reduzida usualmente para faixas de 13,8 kV, utilizando transformadores de potência e distribuída dentro dos centros urbanos pelas linhas de média tensão. Para recebermos energia elétrica em nossas casas, transformadores reduzem para níveis de baixa tensão, dependendo de variações regionais. Então, dependendo da concessionária da cidade aí que você está, né? Você pode ter algumas variações aí na distribuição. Por exemplo, uma rede monofásica fornece uma alimentação a 2 fios, uma fase e um neutro. A tensão nominal de uma rede monofásica pode ser 127 volts ou 220 volts, valores RMS, dependendo da concessionária, com frequência de 60 Hz. Né? Então, existem esses dois padrões aí monofásicos, né? Aqui ele está falando do 127, né, que é o mais comum, né, mas também existe monofásico 220, tá? Então, monitorando a tensão elétrica que é entregue em nossas casas por uma rede monofásica de 127 volts, né, através de um equipamento qualquer aí que meça, né, a forma de onda, eu coloquei aqui, por exemplo, um osciloscópio, né, iremos verificar a seguinte forma de onda. Então, eu estou pedindo qual é a forma de onda da tensão, né? Então, a gente então é dado o quê? Né? Então é dado aqui para a gente o valor 127 da tensão, e aqui no enunciado, né, fala que no Brasil, né, é comum 60 Hz. Então a partir desses valores aqui, a gente consegue desenhar uma senoide, certo? Então o enunciado ele fala aqui, ó, que o 127 é o quê? São os valores RMS, né? Então você tem que observar isso daí. Então, o valor eficaz, que é o valor RMS, né? Então, quando a gente pega o voltímetro, por exemplo, e coloca o voltímetro dentro da nossa tomada, né, para ver
qual é a tensão que a gente tem na nossa tomada, né? Então, o voltímetro ele está lendo uma tensão em RMS, tá certo? Então, esse valor 127, que é o que a gente fala, 127, 220, é o valor RMS. Então, 127 volts RMS. E ele está falando também que a frequência é 60 Hz. É o padrão brasileiro. Existem 50 Hz aí em outros países também, né? Então, a partir desses parâmetros aí eu consigo desenhar a forma de onda. O que eu preciso? Eu preciso do valor máximo, certo? Ele está dando o valor eficaz. Então, qual é a relação do valor máximo para eu desenhar no meu gráfico com o valor eficaz? Então, se vocês lembrarem, né, da equaçãozinha, valor eficaz a gente acabou de utilizar na equação 1. Valor eficaz é igual a raiz de 2. Não, é o contrário. Vou colocar valor médio aqui direto. Valor máximo. Valor máximo é raiz de 2 vezes a tensão eficaz, que é o valor RMS, certo? Então, eu vou ter raiz de 2 vezes 127, que é igual a, calculando isso daqui, eu vou ter uma tensão máxima 179,6 volts. Eu também preciso, né, saber os valores no tempo, né? Então, o que me dá os valores no tempo é a minha frequência, né, que está relacionada aí ao período. Então, eu consigo calcular o período, é 1 sobre a frequência, que é igual a 1 sobre 60, que é igual a 16 milissegundos aproximadamente, né? Vou colocar aqui, esses valores aqui já são suficientes, né, para a gente identificar qual é a forma de onda das alternativas. Então, a alternativa certa é a alternativa C. Deixa eu pegar ela aqui. Alternativa C. Eu vou colocar aqui, ó, que a alternativa certa é a alternativa C. Então, você tem que olhar para o gráfico, né, e identificar esses valores, ó. Então, o valor máximo é 179, então a única que estava aqui entre 150 e 200, né? Então, aqui eu tenho o valor máximo, certo? Então, observem, né? Os 127 volts da nossa tomada é o valor RMS. Então, o valor RMS é um valor como se fosse um valor CC, né? Como se fosse um valor constante aqui em 127, né? O valor máximo é 179,6 aqui nesse caso. Isso significa aqui que a minha senoide ela atinge, né, o valor 179,6. O período é 16 milissegundos, então eu já coloquei aqui a referência no zero, né, para você conseguir identificar melhor. Ó. Então, você tem um ciclo, né, iniciando aqui e terminando aqui, certo? Então, daqui até aqui, né, um ciclo, eu tenho o período, certo? 1, 2, 3, então aqui seria, né, 16 milissegundos, certo? Está entre aqui 0,01, né, e 0,02 segundos, certo? Então, só para você analisar aí uma tensão, né, uma senoide, parâmetros aí de uma senoide. Se alguém for tendo alguma questão durante aí a nossa conversa, tá? Em relação à questão específica, a gente já vai discutindo, tá?
Na terceira, terceira é conceitual, né? Então, é mais para você voltar nos slides, relembrar o que é cada termo, fazer sua pesquisa na internet e entender, né? Lembrar que isso daqui existe, né? Apesar da gente não utilizar tanto, né? Alguns desses termos, mas para vocês conhecerem eles e em aplicações específicas eles podem ser úteis, tá? Então, explica a diferença entre impedância, resistência, reatância, admitância, condutância e susceptância. Então a gente viu lá na aula de impedâncias, né? A gente discutiu todos esses termos aqui porque eles estão relacionados. Então a impedância, o que você tem que falar, né? Então eu considerei diversas justificativas, né? O que a gente conversou em aula é que a impedância ela está relacionada à oposição à corrente, à passagem de corrente elétrica, certo? Para todos os elementos passivos do circuito. Então para resistores, capacitores e indutores. Né? Então, a gente relaciona a impedância elétrica em termos da resistência mais J reatância, que pode ser capacitiva. Então, vamos anotar aqui, igual a gente fez em aula. Ó. Então, isso aqui pode ser reatância capacitiva, se eu tiver capacitores no meu circuito. E aqui, indutiva, se eu tiver indutores no meu circuito, certo? Então, o parâmetro da reatância está ligado a esses elementos aqui, né? Então, está relacionado à oposição à passagem de corrente elétrica, a variação de corrente elétrica por esses elementos, né? E a resistência seria o meu R, né? Que está relacionado aí apenas ao resistor, aos resistores que eu tenho. O meu mouse está falhando. Pera aí, só um minutinho. Então, isso aqui está relacionado às minhas resistências, né, aos meus resistores, cargas resistivas que eu tenho no meu circuito. Você também poderia justificar como parte real, parte imaginária da impedância. Né? Então, a minha impedância é um número complexo, certo? Não é um fasor, porque não está relacionado a uma senoide, né? Mas é um número complexo. Então, ele possui uma parte real, né? Escrito aqui em termos de coordenadas cartesianas, ele possui uma parte real, que é a resistência, e a parte imaginária, o que está com o J, que é a reatância capacitiva ou indutiva, certo? Se a gente inverter, né, a minha impedância, eu tenho aqui a admitância. Então, a admitância é o Y, certo? Então, se a minha impedância está relacionada com a dificuldade de passagem de corrente elétrica por um elemento, a minha admitância está relacionada à facilidade de passar a corrente elétrica pelos meus elementos. Como o próprio nome fala, admitância vem de admitir. Então, você está admitindo, né, a passagem de corrente elétrica, certo? Então, a admitância ela é formada pela condutância, a gente pode chamar de G, né? Mais JB. Então, a parte real da minha admitância é a condutância, a parte imaginária, que é o B, é a susceptância, né? Então, elas são inversas aqui da relação anterior. Então, você pode até falar que as unidades, tá? Aqui são em ohm, né? E aqui são em Siemens, ou Siemens, certo? Sendo que Siemens é o inverso aqui de ohms, né? 1 sobre ohm é igual a Siemens. Certo? Então, você explicando aí um pouco desses conceitos, né? Você ganhou o ponto dessa questão aqui, né? Mas para a gente relembrar desses conceitos que são importantes em circuito, na análise de circuitos em CA. Tá joia? Bom, vamos lá. Questão 4. Era para você assinalar, né, as verdadeiras, né? Então, no início, eu esqueci de colocar o enunciado, né? Mas um aluno alertou e daí eu coloquei logo em seguida, né? Mas
fica implícito, né, que você tem que selecionar o que é verdade, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, a corrente em um capacitor está adiantada π sobre 2 radianos, ou 90 graus, em relação à sua tensão. Então, isso daqui é verdadeiro, né? Então, eu vou comentar aqui cada um desses daqui, ó, para vocês relembrarem, né, dos conceitos. Então, quando você tem um capacitor, né, uma fonte alimentando um capacitor, a gente desenhou lá a forma de onda, por exemplo, da tensão, é uma senoide aqui. Tá joia? Então, essa daqui é a minha tensão, V de T, certo? E eu vou obter, né, um gráfico de corrente elétrica aqui adiantado, ó. Então, deixa eu mudar só, colocar um pouquinho para cima, assim. Mais ou menos, né? Então, aqui, a minha corrente elétrica, certo? Então, para o capacitor, a gente sempre tem esse comportamento. Então, a defasagem entre eles é 90 graus. Tá certo? Aqui eu tenho o eixo, vou colocar ômega t, né? Então, você poderia verificar isso daqui pela relação de tensão, né? Então, quando eu alimento um capacitor com uma tensão elétrica, eu vou ter a impedância do capacitor, então lei de Ohm, né, em cima de um capacitor. Tensão é igual a impedância do capacitor vezes a corrente. Então, qual que é a impedância do capacitor? Menos J ômega C vezes a corrente. Então, para o capacitor, a gente tem essa relação de tensão e corrente. Certo? Se você observar, menos J, o que é o menos J? Né? Então, se você tiver o eixo real, que é horizontal, e o imaginário, que é o vertical, né? Então, aqui o eixo imaginário. Ó. Então, J é um vetor unitário, né, em cima do eixo imaginário. Certo? Então, esse vetor J aqui, em azul, não possui parte real, né? A parte real seria seria o eixo horizontal. Não possui parte real. Se eu tiver um vetor menos J, né? Então, menos J, eu vou inverter aqui o sentido desse vetor, ó. Então, ele vai ser para baixo, menos J, certo? Então, o vetor menos J, ele é quanto representado na forma polar, né? Na representação polar. Então, menos J, se você observar, ele é um vetor para baixo, então ele tem menos 90 graus, certo? Então, aqui para cima do eixo real são ângulos positivos, né? E para baixo são ângulos negativos. Então, aqui ele tem módulo 1, né? Um vetor imaginário unitário. Então, eu vou ter módulo 1, ângulo menos 90 graus. Tá joia? Então, você observa, né, que você está atrasando, que você está adiantando, né, a corrente. Se você desenhar, então todos aqui estão relacionados, né? Se você desenhar o diagrama fasoial, ó, então vamos chutar, por exemplo, a tensão, né, tá aqui. Tá certo? Então, se você está adiantando a corrente, né, para o capacitor, então a corrente tá aqui, certo? Sendo que entre eles eu tenho 90 graus, tá? Então, corrente I está adiantada 90 graus para o capacitor, tá? Então, isso daqui é verdadeiro. Vamos lá, número 2. A parte real de uma impedância é denominada reatância e a parte imaginária é susceptância, né? Então, a gente acabou de ver no exercício anterior, né? Então, se a gente escrever aqui a minha impedância, né? Que é o número complexo, então eu tenho a resistência mais J reatância, certo? Então, ele está falando que a parte real da impedância é a reatância. Não, a parte real é a resistência. A parte imaginária é a susceptância. Não, a parte imaginária é a reatância. Já então, isso aqui também é falsa.
Vamos lá, a terceira. A impedância de um capacitor aumenta com a diminuição da frequência. Né? Então, o que é a impedância do capacitor? Ó, então, se eu olhar aqui, a gente acabou de escrever essa equação, né? Lei de Ohm para o capacitor. Então, a impedância do capacitor é isso daqui, certo? É o que você está multiplicando a corrente elétrica. Então, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. A impedância para um capacitor é igual a menos J dividido por ômega vezes C. Então, no exercício, ele fala que a impedância do capacitor aumenta com a diminuição da frequência. Então, se eu diminuir a frequência, então eu estou diminuindo o ômega, certo? Porque o ômega é 2πf, né? Então, eu estou diminuindo o F também, né? Então, diminuindo a frequência, ômega, certo? O que está acontecendo com a minha impedância? São grandezas inversamente proporcionais, né? Então, a minha impedância está aumentando. Joia? Então é importante essa relação entre frequência e impedância dos elementos. Tá? Na aula de impedância a gente discutiu, né, quando a frequência tende ao infinito, né, ou seja, quando a frequência é muito alta, né, para altas frequências, como o capacitor se comporta. Para frequências muito baixas, né, quando a frequência tende a zero, como o capacitor se comporta, né? Como é a impedância do capacitor. Então vem tudo dessa relação aqui. É só você saber escrever a impedância para os elementos. Tá? Então, para o capacitor, a gente tem essa relação. Né? Para o indutor, a gente tem uma outra relação. Né? Para o indutor, eu escrevo ZL é igual a J vezes ômega vezes L. Né? A gente viu nas nossas aulas. A quinta afirmativa aqui fala o seguinte: a lei das malhas não pode ser aplicada para circuito CA, pois não se aplicam para números complexos. Por isso, precisamos utilizar a análise fasorial. Então, vou escrever aqui, ó. Então, a lei das malhas, eu vou escrever aqui. Que é também conhecida como lei das tensões de Kirchhoff, certo? Que a gente abrevia dessa forma. É uma técnica certo? Então, lei das malhas, lei das tensões de Kirchhoff, lei das correntes de Kirchhoff, né? Como eu falei em sala, né? Todas essas técnicas que vocês já viram lá em circuitos 1, vocês podem aplicar aqui em circuitos 2. A única diferença é que você vai estar trabalhando com números complexos, né? Mas as técnicas são as mesmas. Os equacionamentos, as regras, né? É tudo a mesma coisa. Tá? Então, aqui está falando que a lei das tensões de Kirchhoff não pode ser aplicada para CA, certo? Isso aqui já é falso, né? E aqui ele dá uma justificativa tola, né? Que não tem nada a ver. Por isso, precisamos utilizar a análise fasorial. Sim, a gente precisa utilizar a análise fasorial para circuito CA, né? Mas não é justificativa de a gente não poder aplicar a lei das tensões de Kirchhoff. Tá joia? Então, eu considerei aí uma nota relacionada a se você assinalou, se você não assinalou, né? De acordo com esses resultados aqui, tá? Vamos lá, questão 5. Na questão 5, ele está pedindo a impedância de entrada. Então, é como se eu tivesse uma fonte aqui, né? O que eu estou enxergando, né? O que essa fonte está enxergando na entrada, né? Se eu tiver, por exemplo, uma fonte conectada nesses terminais aqui, né? A fonte não quer saber que lá no final tem um R2, por exemplo, que vale 1 ohms, né? A fonte aqui está enxergando uma impedância total. Né? Eu poderia substituir tudo isso daqui por apenas uma impedância. Tá certo? Então, por isso é importante a gente conseguir calcular a impedância de entrada, tá? Então, como eu faço isso? Eu faço associação dos elementos, associação série e associação
em paralelo. Então, vamos redesenhar esse circuito, né? Reescrever esses componentes aqui. Então, para eu fazer a minha análise, eu quero as impedâncias, né? Eu quero a impedância equivalente, certo? Então, eu tenho que transformar todos os elementos aqui para impedância. Então, eu tenho valores de resistências e valores de indutância, né? Mas eu preciso dos valores de impedância, tá? Então, qual é a impedância para o resistor 1? Vamos fazer rapidinho aqui, ó. Para o resistor 1, né, a impedância é igual ao valor da resistência, né, porque só tem número real. Então, eu tenho 1 ohm. Então, a impedância para o resistor 2 é igual ao quê? 2 ohms, né? Então, para os resistores, as impedâncias são iguais aos valores das resistências. Agora, para os indutores. Então, a impedância para o indutor 1 é igual ao quê? Então, a impedância para o indutor é J vezes ômega vezes o valor da indutância. Então, no caso, a impedância para o indutor 1, J ômega vezes L1. Então, é só você substituir os valores. Ó. Então, eu vou ter J, o ômega está dado aqui como 2, né? 2 vezes L1 é 1. Então, a minha impedância é J 2 ohms. Então, se atentem também, pessoal, para as unidades, tá? Sempre coloquem as unidades aqui, ó. Isso daqui está em ohms. Agora, a impedância para o indutor 2, J ômega L2, né, a mesma relação da anterior, né, que são indutores, mas eu utilizo aqui o valor do indutor 2, que é J2 vezes o L2 vale 2, que é igual a J4 ohms. E agora para o capacitor. Vou chamar só de JC, porque só tem um capacitor, né? Mas é o C1 aqui, tá? Então, JC, qual que é a impedância para o capacitor? Então, igual a gente viu no exercício anterior, ó, sempre vai ser menos J sobre ômega multiplicado pelo C. Tá? Então, eu vou ter menos J, o ômega é 2, o C vale quanto? Então, o C é dado por essa relação aqui. Então, você substitui o valor dos 3 últimos dígitos do seu CPF aqui no ID. Então, você vai ter lá, por exemplo, 850 dividido por 1.000, vai ser 0,85, né? Por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, resolver, né, em termos do ID, tá? Para você, no resultado final, para que você consiga só substituir o valor de ID e ver se o seu valor está certo, né? Ou se está errado, tá? Então, seria 2 multiplicado pelo C, então o C é ID sobre 1.000, certo? Isso daqui, vou jogar o 1.000 lá para cima, então vou ter menos J1000. Nossa, meu mouse está pior que o normal hoje. Dividido por 2 vezes o ID. Tá joia? Então, agora eu vou simplificar o 2 aqui com 1.000. Então, eu vou ter menos J 500 sobre ID. Tá? Isso aqui também vai dar um valor em ohms, né? São todas as impedâncias aqui. Então, eu tenho tudo em ohms, tá? Então, se você fez até aqui, né, eu já considerei uma boa pontuação aí da sua questão. Você identificar que você precisa calcular as impedâncias. Você faz os cálculos com as impedâncias, né? Não com o valor dos elementos, tá? Então, agora eu preciso fazer a associação desses elementos aqui. Então, como que eu faço isso? Então, você tem que observar o que está em série e o que está em paralelo, né? Então, ainda na última aula até comentei sobre isso, né? Associação série e paralelo, mas ainda teve gente que fez isso daqui, ó, associou C1 em paralelo com R2, tá? Para você ter uma associação em paralelo, os terminais
dos componentes têm que ser iguais, tá? Então, aqui, o terminal do capacitor é esse daqui, certo? O terminal do resistor é isso daqui, né? É tudo o mesmo terminal, né? Como se fosse um curto-circuito aqui. Então, é tudo o mesmo nó, certo? Então, aqui embaixo, ok. Né? Agora, você tem que analisar os terminais de cima. Então, aqui, eu tenho um indutor no meio do caminho. Né? Então, esse nó aqui, que é o nó do capacitor, não é o mesmo nó do resistor. Tá vendo? As tensões nesses nós aqui são diferentes. Então, você não pode dizer que o C1 está em paralelo com o R2. Existe um elemento no meio. Né? Você tem que ter os terminais iguais, certo? Tanto os terminais aqui de baixo tem que ser iguais, quanto os terminais de cima também tem que ser iguais. Tá? Então, quem fez isso daqui errou. Tá? Associação série e paralelo aí tá deficiente. Tá? Então, o que você pode fazer associação aqui? Ó? Então, eu tenho que isso daqui está em série, certo? O que caracteriza um circuito em série, né? Uma associação em série? Que a corrente que passa por esse elemento é a mesma corrente que passa por esse elemento, certo? Se a corrente é a mesma, né? Se a corrente não saiu para outro ramo, né? Significa que isso daqui está em série. Então, eu posso fazer uma associação em série disso daqui, certo? Depois eu vou ter um elemento aqui que imagine que esse circulado vermelho aqui é um elemento, né? Um componente apenas, certo? Resultante dessa associação. Daí eu associo esse elemento em vermelho em paralelo com o capacitor. Daí eu faço essa associação em paralelo, certo? Daí eu vou ter o quê? Esse círculo aqui, né, externo, vai ser apenas um elemento, certo? Então eu tenho esse elemento em série com o R1 e o L1, tá? Então, se você não conseguir fazer dessa forma, tente fazer passo a passo, tá? Redesenhando o circuito, mas você precisa relembrar dessas regras aí de associação série e paralelo, tá? Então, a minha impedância de entrada vai ser o quê? Gente. Então, primeiramente, o que a gente fez? A gente associou L2 com R2 em série. Então, eu vou escrever dessa forma aqui, ó. Vou colocar entre parênteses a impedância, né? A gente tem que trabalhar com as impedâncias dos elementos. Então, a impedância do L2 associada em série com a impedância do R2, certo? Então, associo em série as impedâncias, tá? Também teve gente que colocou o valor dos elementos, né? Não, a gente tem que considerar o valor das impedâncias, tá? Então, eu tenho isso daqui que está entre parênteses, né? Representa esse círculo aqui interno, tá? Esse circulado aqui interno. Então, isso daqui eu vou associar agora em paralelo com o C1. Então, o resultado dessa associação que está entre parênteses, eu associo em paralelo com a impedância do capacitor C1. Tá certo? Então, agora, o resultado disso daqui, ó, vai me dar esse circulado aqui externo. Tá? Vão acompanhando o raciocínio aí. Depois de eu encontrar a impedância, né, desse circulado externo aqui, eu associo em série com o R1 mais o L1. Então, aqui eu tenho... vou colocar mais um parênteses aqui, né? Só para ficar bem explícito, tá? Então, depois eu associo em série com L1, ou seja, associação em série é só você somar, né? Então, associo em série com o L1, depois associo em série também com o R1. Tá joia? Então, vamos fazer aqui rapidinho. Vou substituir os valores aqui que a gente tem, tá? Para encontrar uma equação final aí, para você conseguir ver se o resultado está certo, está errado, tá? Então, ZL2, então vamos abrir parênteses aqui, é J4, mais a impedância do R2 é 2, então você tem um número complexo aqui, tá? Em paralelo com
a impedância do capacitor 1. Então, vou abrir um parênteses aqui. Menos J, 500. Então, a impedância do capacitor 1 está em termos do ID. Vou colocar aqui ID. Certo? Vou copiar aqui, né, agora, substituir esses daqui. A impedância do L1 é J2. A impedância do R1 é 1 ohm. Como que eu faço associação em paralelo desses elementos? Como são dois elementos, né, que eu estou associando em paralelo, eu posso utilizar aquela regra do produto deles dividido pela soma deles. Então, vou colocar aqui, ó, o produto deles vai ser J4 mais 2, certo? Isso daqui é o primeiro elemento, né, que está entre parênteses aqui, multiplicado pelo segundo elemento, que é esse capacitor. Então, multiplicado por menos J 500 dividido pelo ID, dividido pela soma deles, eu tenho J4 mais 2 menos J 500 dividido pelo ID. Então, é produto dividido pela soma, né? Então, sempre coloque os parênteses aqui para você não se confundir. Tá? Então, mais, e não esquece desses outros elementos aqui, J2 mais 1, deixa eu multiplicar, aqui eu tenho que fazer uma distributiva, né? Então, eu vou ter J, o que é o J, né? O J é a raiz de menos 1. Não é isso que a gente define o número imaginário? Então, eu vou ter raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, vai dar menos 1, né? Eu vou cancelar essa raiz, e depois eu tenho um menos aqui na frente. Então, eu vou ter 2000 dividido por ID, certo? Dessa primeira distributiva aqui. Depois eu tenho menos 2 vezes 500, eu vou ter o J, 1000 dividido pelo ID. Tá? Então, tudo isso aqui está no numerador. Né? Então, se você já tiver o valor de ID, né, como você deve ter calculado já com o valor do seu ID, então vai ficar mais simples essa conta aqui, né? Então, você vai pegar o 2000, já vai dividir ali por 800 e pouco, né? No caso aqui, então você já vai ter um valor aqui sem esse monte de fração, né? Estou fazendo assim só para deixar em termos do ID, tá? Para valer aí para qualquer aluno. Então, J4 embaixo, mais 2, menos J500, dividido pelo ID. Então, no numerador eu tenho 2000 menos J1000 dividido pelo ID. Aqui eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então, vai ser o mínimo múltiplo comum daqui do denominador é ID. Então, eu vou ter J4 ID mais 2ID menos J500
tudo isso daqui, né, como eu tirei o mínimo múltiplo comum, está dividido por ID. Opa, aqui eu fui esquecendo isso daqui, né? Então, vamos acrescentar aqui, ó, mais J2 mais 1, mais J2 mais 1. Então, agora eu posso simplificar, né, isso daqui. Então, cortar esse D com esse D. Vou ter 2000 menos J 1000 dividido por... Aqui eu posso, deixa eu ver, colocar em evidência o número complexo, né? Então, vamos colocar assim, ó. J é 4 e D menos 500 mais 2 e D, certo? Mais J2 mais 1, tá? Ou você poderia colocar em evidência aqui o ID também, né? Você substitui apenas uma vez, né? Então, vou deixar sim como resposta, tá? Para ficar em termos do ID. Então, isso daqui é uma equação que vale para todo mundo, tá? Cada um substitui o valor do seu ID nessa equação. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o meu, ó, para vocês conferirem. Exemplo. Então, para o meu ID é 844. Então, eu tenho um ZC igual a menos J 0,59 ohms. E o meu Z-end dá 1,05 mais J 1,33, né, ohms. Coloque a unidade, tá? Então, provavelmente o seu vai dar próximo disso daqui, tá? Porque o seu ID é 800 e alguma coisa, né? Os 3 últimos dígitos do CPF aí. Então, vai dar um valor próximo, né? Mas cada um aí com um valor específico, tá? Então, é associação série paralelo, pessoal. É você relembrar como você faz, né? O que está em série, o que está em paralelo, e fazer operação aí com número complexo. Tá? Se você jogar tudo na calculadora, isso daqui, né? Então, nesse passo aqui, né? Em que você já tem aqui o seu cálculo aberto, né? Você já tirou esse paralelo aqui, você já abriu o seu cálculo, ó. Então, se você jogar tudo aqui na calculadora, sua calculadora já dá direto o valor, tá? Final. Certo? Só você substituir D pelos seus dígitos. Tá joia? Seis. Tá acabando já. Na questão 6 eu estou dando um circuito RLC, certo? E estou pedindo algumas coisas, né? Então eu estou falando o quê? Que a minha tensão aqui, minha fonte de tensão VG, certo? Aqui é o fasor, né? VG é dado aqui por um módulo, que vai ser ID sobre 100, é ângulo 0 grau. Tá? Então, só você substituir o seu ID aqui, você vai obter lá 8, alguma coisa, né? Ângulo 0 grau. Então, aqui é o seu fasor da sua fonte, tá certo? Então, na letra A, ele está pedindo a potência complexa fornecida pela fonte. Tá? Então, a potência complexa, como o próprio nome diz, ela possui um número complexo, né? Ela é formada por um módulo e um ângulo. É uma potência complexa. Tá? Ela é diferente de potência aparente, né? A potência aparente é o módulo da potência complexa. Certo? Então, na letra A, eu estou pedindo S. Então, eu posso fazer de várias formas aqui, né? Eu vou calcular a primeira corrente elétrica disso daqui,
certo? Que daí a gente calcula facilmente o S, né? A gente vai utilizar a corrente elétrica aí. Então, vamos calcular primeiro a corrente elétrica desse circuito, tá? Que é importante. Vai ser importante aí depois. Então, a corrente elétrica, né? A mesma para todos os elementos, está tudo em série. Então, eu aplico o Lei de Ohm na corrente elétrica. Então, é a tensão que é fornecida, né? Dividido pela impedância total, né? A impedância equivalente, certo? O que essa fonte está enxergando nos seus terminais aqui. Né? A fonte enxerga nos seus terminais uma associação de todas essas impedâncias aqui. Então, VG é ID sobre 100. Então, vou deixar em termos do ID também, tá? ID sobre 100, ângulo 0 graus. Tá? Quando o ângulo é 0 graus, você não precisa nem escrever isso daqui, ângulo 0 grau, né? Se você não quiser, né? É opcional. A impedância é a impedância de todos os elementos, né? Então, observe que nesse exemplo aqui, você não precisa calcular a impedância dos elementos, né? Ela já está dada em ohms, tá vendo? Então, isso daqui é o meu ZL, isso daqui é o meu ZC, certo? Consequentemente, né, para o resistor, isso daqui é a impedância do resistor. Tá? Como eu sei? Porque a impedância, na impedância entra o número complexo aqui para o indutor e para o capacitor. Tá? E a impedância, a unidade é ohms. Tá? Então eu sei que eu já tenho as impedâncias. Então é só substituir direto. Né? Então a impedância, como está tudo em série, é só eu somar tudo. Então eu vou colocar aqui, ó, menos J6, que é do capacitor, mais J4, que é do indutor, mais 3 é igual a... Então, no numerador aqui eu vou ter ID sobre 100, ângulo 0. Aqui eu vou equacionar isso daqui, vai ser menos J2, mais 3, né? Então, a impedância equivalente a isso daqui, né? É como se o capacitor ele abatesse, né, a influência do indutor, né? Então, eu tenho uma impedância que é predominantemente capacitiva, né? O sinal de menos aqui indica que isso daqui é uma impedância com característica capacitiva, tá? Vou colocar o número aqui também em forma polar, né? A gente vai utilizar ele depois também. Então, se você converter, você pode utilizar na sua calculadora, né? Para converter isso daqui que está em retangular para a forma polar, ou fazer aí o desenho, né? O triângulo e identificar aí o módulo e o ângulo desse número complexo. Então, na forma polar, eu tenho 3,606 ângulo menos 33,69 graus. Tá? Então, aqui que está no denominador é a minha impedância equivalente. Então, se eu fizer esse cálculo, né, vou obter aqui um valor. Então, vou colocar com bastante casas decimais, tá? Porque vocês podem substituir aí e ter uma precisão melhor, ó. Então, 0,0027773 vezes ID um ângulo. Então, se aqui no denominador o ângulo é negativo, quando eu passo ele para cima, ele fica com o ângulo positivo. Tá? Número complexo. Operação com número complexo. Então, 33,69. Né? Se você jogar na calculadora, você vai observar isso daí também. Tá? Então, isso aqui vai dar uma corrente, né? Aqui está em volts, então dá uma corrente em amperes. Tá? Então, substitui o seu valor aqui de D, né, que é 800 e pouco, você vai obter aí a sua corrente. Então, corrente fasorial é um número complexo, que eu tenho o módulo, é isso daqui, e o ângulo, o módulo vem até aqui no ID, né?
O módulo é isso daqui e o ângulo é 33,69. Então, isso daqui vai ser importante para a gente no diagrama fasorial. Tá? Então, calculei a corrente para esse circuito. Agora, eu preciso calcular a potência complexa. Então, a potência complexa, a gente chama de S. Qual que é a equação dela? Né? A gente viu numa das aulas atrás. 1 sobre 2. Então, quando a gente utiliza o fasor, né, a gente precisa desse 1 sobre 2 aqui. Tá? Se a gente utilizar os valores em RMS, daí a gente não precisa do 1 sobre 2. Tá? É como se eu dividisse isso daqui por 2. Vezes a corrente fasorial conjugada. Né? O complemento aqui da corrente fasorial. Tá? Então, muita gente esqueceu esse asterisco aqui, né, que faz toda a diferença. Né? Então, esse asterisco aqui, o que ele faz? É o complemento desse fasor. Então, se o fasor aqui ele é 33,69, o complemento dele vai ser menos 33. Tá? Então, vamos substituir os valores aqui. Vou ter 1 sobre 2 vezes o VG é ID sobre 100 com ângulo 0 graus vezes a minha corrente é esse valor enorme aqui, 0,0027773 vezes ID, ângulo, que eu tenho conjugado, né? Quando eu tenho o conjugado, o módulo é o mesmo, o ângulo é o inverso, né? O oposto. Então, 33,69 graus. Tá joia? Então, observem, né? Eu tenho aqui o módulo multiplicado pelo módulo. Então, eu posso fazer essa multiplicação entre os módulos, certo? E aqui eu tenho um ângulo, né? Multiplicado aqui pelo outro ângulo. Então, eu faço a soma dos ângulos. Tá? Isso daqui tem que dar 1,3865 vezes 10 a menos 5 vezes, aqui eu tenho ID vezes ID, então eu vou ter o ID ao quadrado e aqui o ângulo, né, eu vou ter 0 mais menos 33,69, né, eu somo os ângulos. Então eu vou ter menos 33,69 graus. Certa unidade aqui de potência complexa é volt-ampere. Tá? Então, essa daqui vai ser a sua resposta, que é um número complexo, você só substitui o ID pelo seu valor aí, específico seu. Então, na letra B, eu estou pedindo a potência dissipada pelo resistor, RL. Né? Então, como você só tem um resistor nesse circuito, esse resistor que dissipa, que consome toda a potência real. Né? Então, a potência ativa, que a gente chama de P, é a potência consumida pelos resistores. Né? Tá no conceito aí de potência ativa. Né? A potência reativa, que é o quê? É a potência utilizada para os indutores e para os capacitores criarem os seus campos, né? Magnéticos e campos elétricos. Tá? Então, a potência consumida pelo resistor é a potência P, certo? E a gente já calculou isso daí. Né? Então, aqui na letra A, você encontrou a potência S, que é a potência complexa, e você tem que lembrar que a potência S, ela contém todas as informações de potências, certo? Ela inclui a informação da potência ativa e da potência reativa, certo? Então, com esse valor aqui, né, se você escrever
essa potência, que o seu resultado da letra A, em termos das coordenadas cartesianas, a parte real é a potência ativa, ou seja, é a potência consumida pelo resistor. Então eu vou escrever aqui, só para deixar específico, ó, a potência certo? Então, a parte real disso daqui é a nossa potência ativa, certo? A potência consumida aí pelo resistor. Tá joia? A gente também tem a equação, né, para calcular a potência, diretamente a potência ativa, certo? Então, aqui para sistema CA, né, se você está utilizando fasores, você sempre tem que dividir por 2, tá? Então, muita gente esquece de fazer esses cálculos aqui, dividindo por 2, ó. Porque a gente está utilizando os valores máximos, né, os valores complexos, que inclui aqui o valor máximo. Então, o cálculo aqui tem que ser dividido por 2. Então, a fórmula para a gente calcular a potência ativa é 1 sobre 2 Vm, V máximo, né? IM vezes cosseno da defasagem, né, entre a tensão e a corrente, né? Então, eu estou utilizando essa equação aqui, que é a equação clássica, para a gente calcular a potência ativa, certo? Que veio lá do nosso desenvolvimento, quando a gente calculou, quando a gente multiplicou uma tensão senoidal por uma corrente senoidal, a gente encontrou esse termo que era a parte real. Tá? Então, isso daí é a forma clássica, mas também tem as formas derivadas, né? Você fazer V quadrado sobre a impedância e assim por diante, né? Utilizando a corrente, π ao quadrado. Mas você sempre tem que utilizar, né? Fazer essa divisão aqui por 2, tá? Porque a gente está utilizando os valores máximos. Então, eu vou colocar aqui os valores. 1 sobre 2 vezes. Cadê o Vm? Então, o Vm aqui é da nossa fonte de tensão. É isso daqui, né? ID sobre 100. Vamos colocar aqui. ID sobre 100 indica o nosso valor de pico, né? O nosso valor máximo da tensão VG, que é fornecida no circuito, vezes IM, valor máximo da corrente é isso daqui, né? A amplitude dela, 0,002773 vezes ID vezes o cosseno aqui da diferença dos ângulos. Então, o ângulo da tensão, né? Primeiro é o ângulo da tensão, a defasagem da tensão. Então, da tensão eu tenho 0 graus. A defasagem da corrente cadê a corrente? Aqui é 33 positivo, né? Então é menos 33,69 graus, certo? Então, isso daqui vai me dar uma potência ativa. Então, vou só reduzir a equação aqui. 1,1536 6, 3, 8, 6 vezes 10 elevado a menos 5 vezes o ID ao quadrado. Coloca a unidade, né, de potência ativa, que é a potência consumida pelo resistor, que é watts. Tá? Então, pessoal, eu estou usando bastante casas decimais aqui, mas porque vocês vão substituir no final, né? Então, como eu estou resolvendo com literais, eu posso, se eu for simplificando aí no meio
das equações, né? Eu posso ir propagando os meus erros, tá? Então, aí, utilizando bastante casas decimais, eu melhoro bastante minha precisão, né? Então, utiliza aí sempre 2 casas decimais, né, nas suas contas aí para apresentar os resultados, né? Normalmente é o mais comum, tá? Então, potência ativa, tá? Você calcula dessa forma ou observando na letra A parte real da potência complexa. Na letra C, o que eu estou pedindo? Fator de potência do circuito completo visto pela fonte e identifique se está adiantado ou atrasado, né? Então, se é do circuito completo, eu posso relacionar a fonte de tensão com a corrente, né, que percorre esse circuito. Então, o fator de potência, a definição dele, né? Fator de potência, o que que é? O fator de potência é isso daqui, não é isso? Então, o fator de potência, a definição dele é o cosseno do ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Então, vamos colocar a equação aqui. Tensão menos corrente cosseno de 0 graus menos 33,69 graus, certo? Isso daqui vai dar um resultado de 0,83, certo? Adiantado ou atrasado, né? Então, é só você observar as tensões, né? Então, a tensão 0 é como se ela estivesse aqui. E a corrente é 33, né? Positivo. Então, é como se eu tivesse a corrente aqui, certo? Então, se os dois estão girando, ó, então, imagine que aqui é a nossa referência, né? Então, qual vai passar, né, primeiramente aqui por esse eixo aqui da minha referência, né? Então, eu tenho primeiro passando a minha corrente e depois passando a minha tensão. Depois passa a corrente de novo, depois a tensão. Então, a corrente está vindo na frente, né? Isso daqui, os meus fasores, eles giram sempre no sentido anti-horário. Então, a corrente, ela sempre vem na frente, depois vem a minha tensão. Então, eu escrevo adiantado aqui na frente, né? É importante a gente escrever se está adiantado ou atrasado, tá? E você faz essa identificação observando aí quais são os ângulos, né, da tensão e da corrente. Então, aqui o fasor tensão, fasor corrente. Tá joia? Então, isso daqui seria a resposta da letra C. E na letra D, a gente tem, né, estou pedindo o diagrama fasorial do circuito, mostrando todas as tensões e a corrente, triângulo de potências e triângulo de impedâncias. Então, a gente calcula, né, a gente tem aqui a tensão da minha fonte, né, e tem a corrente que percorre o circuito, mas eu posso incluir também no meu diagrama fasorial a tensão em cima de cada elemento, né? Então, aqui ele está pedindo todas as tensões. Então, vamos fazer esse cálculo aí para identificar todas as tensões. Então, vou colocar aqui, ó, qual que é a tensão sobre o indutor, primeiramente, certo? Qual que é a tensão que vai ficar em cima do indutor? Depois eu faço para o capacitor, faço para o resistor, tenho todas as tensões no meu circuito, tá? Então, a tensão no capacitor eu aplico, a tensão no indutor eu aplico a lei de Ohm em cima do indutor, certo? Então eu tenho o valor da impedância do indutor e tenho a corrente que percorre esse indutor, né, que a gente já calculou. Então eu consigo encontrar qual é a tensão que fica em cima dele, certo? Então você aplica a lei de Ohm nos terminais do indutor, para o indutor. Então a lei de Ohm para o indutor, ó, eu encontro a tensão em cima do indutor. Então, vai ser o que? A impedância do indutor vezes a corrente que passa pelo indutor, tá? Então, a impedância desse indutor é J4 vezes 0,83
vírgula, a corrente, né, 0, 0, 2, 7, 7, 3, e D, ângulo 33,69, certo? Então, aqui é a impedância vezes a corrente que passa por esse componente. Você vai obter a tensão em cima do indutor, vai ser 0,011092 e D, ângulo 123,69. 69 graus. Então, isso daqui vai dar um valor em volts, né? Então, a tensão que fica em cima do indutor é isso daqui. Tá? A gente vai utilizar esse valor aqui para o diagrama fasorial, né, que o exercício está pedindo. Vamos ver qual é a tensão sobre o capacitor. Certo? A gente aplica faz o mesmo procedimento, né, para o capacitor. Então, a tensão em cima do capacitor é igual à impedância do capacitor vezes a corrente que passa por esse capacitor. Então, a impedância do capacitor é menos J6 vezes a corrente é 0,0027773 e D, ângulo 33,69 graus. Certo? Isso daqui vai dar uma tensão em cima do capacitor de 0,0166. Menos 56,31 graus. Volts. O outro elemento, né? A gente tem 3 elementos aí passivos, né, no nosso circuito, é o resistor. Então, tensão sobre o resistor. Então, aplica a lei de Ohm em cima do resistor. Então, a tensão que fica no resistor, ó, vou chamar de VR, é igual à impedância do resistor vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, a impedância do resistor, né, é o próprio valor de resistência. Ele tem 3 ohms, né, apenas parte real. A corrente é 0,02773 e D, ângulo 33,69 graus, que vai dar uma tensão de 0,008319 e D, ângulo de 33,69 graus. Volts, né? Então, se substituir os valores de D, você obtém aí os valores das suas tensões, né? Que só vai influenciar aqui, no caso, para o valor da amplitude, né? O valor do módulo aqui desse número complexo. Tá? O ângulo aqui vai ser igual para todo mundo, né? Então, como é que eu desenho agora o diagrama fasorial, né? Então, o diagrama fasorial, ele tem
o eixo imaginário, que é o vertical, e o eixo real, que é o horizontal. Então, eu coloco o nome nos eixos aqui, né? Importante que você sempre faça uma figura completa, né? Então, não esquecer esses pequenos detalhes aqui que são importantes, tá? Principalmente para uma avaliação. Então, agora você vai pegar cada tensão e cada corrente no seu circuito e colocar no diagrama fasorial, tá? Então, como só tem uma corrente, né, a gente só vai ter um fasor de corrente, tá? Se eu tivesse mais, eu poderia identificar todas as correntes no meu circuito, tá? Assim como a gente fez com as tensões. Então, a minha tensão VG é ID sobre 100, ângulo zero. Então, onde está o meu VG, né? Então, se ele tem o ângulo zero, então vamos fazer em cores diferentes aqui. Nossa, vai ficar bem ruim isso aqui. Ah, não consigo colocar. Eu vou desenhar mesmo, vai ficar aproximado aqui. Então, o meu VG, né, vai estar aqui, tá certo? Porque ele tem ângulo zero, certo? E o tamanho dessa seta, se você fosse desenhar, por exemplo, num papel quadriculado, né, o tamanho da seta é o módulo desse número complexo, né? Então, qual que é o módulo do VG? Então, aqui, ó, o módulo do VG é ID sobre 100. Então, o tamanho da sua seta vai ser 8, alguma coisa, certo? Volts, né? Vamos lá, corrente elétrica. Cadê a corrente elétrica? Corrente elétrica tem esse módulo, certo? E ângulo 33,69 positivo, certo? Então, 33,69 está para cima desse eixo aqui. Então, o eixo real, né, é minha referência. Então, positivo está para cima. Então, 33 vai estar mais ou menos aqui assim, né? Então, eu vou chamar aqui fasor corrente, né? Então, no seu diagrama você identifica o que é cada seta, né? O que é cada vetor aqui. Agora o VL. Vou pegar uma outra cor. VL possui esse módulo, né? E o ângulo 123. Então, aqui, né, no eixo imaginário, eu tenho 90 graus, certo? Então, tem que ser depois de 90 graus, né? Então, eu vou ter aproximadamente aqui, ó. Seria 90 mais uns 30 ali, né? Então, aqui, esse vetor vai ser o meu VL, certo? Você pode colocar os ângulos aqui também, né? Então, aqui o ângulo, ó, 33,69 graus. Desse verde aqui, né? Relacionado ao verde. O VL aqui, ó, é da minha referência até o vetor, né? É 123,69. Vou colocar 123 porque não vai caber aqui, tá? 123,69 aproximadamente. A tensão VC é menos 56. Então, vamos colocar ela para baixo. Então, se aqui é zero, né? Menos 56 está aqui para baixo. Ele está um pouquinho depois do 45 graus, né? Que seria na metade. Então, aqui eu tenho VC. Tá certo? E por fim o VR tem ângulo 33,69. Então vou colocar ele em azul, né? Então 33,69 é exatamente junto com esse fasor da corrente, né? Então observe que a tensão no resistor está em fase com a corrente, né? O resistor não provoca defasagem entre tensão e corrente. Então ele vai estar exatamente em cima, ó,
Eu vou desenhar aqui, meio que do ladinho, e um pouquinho maior aqui para diferenciar um do outro. Ó. Então, eles têm módulos diferentes, né? Então, aqui vai ser meu fasor de tensão sobre o resistor. Tá? Então, esse é o diagrama fasorial, né? Se você somar as tensões aqui fasorialmente, né? Vetorialmente, tem que dar zero, né? Que seria a lei das tensões de Kirchhoff, certo? Bom, isso daqui seria o primeiro passo, né? Depois ele pede o triângulo de potências. Então é só você olhar, né, qual que é a sua potência e calcular e desenhar o triângulo. Então, cadê a nossa potência aqui? Aí, a nossa potência S tem todas as informações de potência, né? Então a gente tem o valor de todas as potências escritos aqui, certo? Nesse resultado. Então vamos colocar aqui embaixo. Certo? Como eu tenho uma predominância capacitiva, né, como a gente viu, o meu triângulo de potências, ele possui um valor de potência ativa, certo? Aqui, representado pela letra P, um valor de potência reativa, né, que normalmente a gente desenha para baixo, tá? Porque é potência predominantemente capacitiva, ou seja, lá na minha potência, quando eu representar ela na forma cartesiana, eu vou ter menos J, né? Representando aqui a potência reativa. Então, menos J significa um vetor para baixo, certo? Se eu tivesse uma predominância indutiva, eu desenharia esse Q para cima, tá? E a potência total aqui, que seria a hipotenusa desse triângulo, ó, seria a minha potência aparente, que a gente escreve por S, ou o módulo, né, da minha potência complexa, o módulo do S, certo? Aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Então, o triângulo de potências é isso daqui. Então, você obteve, ó, aqui no item A, né, a potência complexa, transformando isso para coordenadas cartesianas, você tem parte real e parte imaginária, daí você pode desenhar aqui nessa forma. Então, eu vou escrever aqui, para vocês conferirem depois. Então, a potência ativa, né, que você tem que colocar o valor aqui, vai ser 1,15, 36, 38, 6 vezes 10 a menos 5 vezes ID ao quadrado watts, certo? Então, esse valor resultante, né, disso daqui é o valor aqui do P, certo? Observem, né, que esses valores aqui, P, Q e S, eles são valores são valores reais, né? É um número, certo? Isso daqui não é um vetor, né? Não é um número complexo. Então aqui eu tenho apenas um número, né, representando o tamanho dessa seta, que seria um módulo, né? Então Q vai ser igual a 7,690905 vezes 10 a menos 6 vezes ID ao quadrado, volt, ampere reativo, né, unidade de potência reativa. E aqui o módulo da minha potência complexa, que é a minha potência aparente, né, eu poderia calcular aqui através de Pitágoras, né, por exemplo, ou através desse valor que está aqui. Então aqui eu tenho a minha potência complexa, S, o módulo dela, que é o tamanho daquela seta, né, o tamanho do meu vetor, é isso daqui que está acompanhando o ângulo, né? Então isso daqui é o módulo, certo? Então eu tenho aqui 1,38
65 vezes 10 a menos 5 vezes ID ao quadrado volt ampere. Tá joia? Então, aqui esse ângulo, o que que é esse ângulo, né? É o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Então, a gente calculou lá. Então, o meu fator de potência, vou acrescentar o valor desse ângulo aqui. Está relacionado ao fator de potência, né? Então, a gente calculou ali em cima que o fator de potência é o cosseno desse ângulo, φ, certo? Que deu lá em cima 0,83, certo? Deu adiantado, né? 0,83 adiantado. Então, eu posso calcular qual é o valor do ângulo, né? Então, o valor do ângulo φ é igual ao arco cujo cosseno, né? A gente pode representar como cosseno a menos 1, arco cujo cosseno é 0,83, que vai me dar um ângulo de 33,9 graus. Não é isso? Observem, né, que é o mesmo ângulo lá que a gente tinha calculado, que a gente pode observar entre a defasagem da tensão e da corrente. Então, a tensão tem defasagem zero, né, a corrente tem defasagem 33, né, positivo. Então, aqui eu tenho um ângulo, né, 33,9, então você pode escrever 33,9, por exemplo, negativo, né, representando que ele está aqui para baixo, né. Então, vou colocar um sinalzinho de negativo aqui, ele está para baixo aqui da nossa referência. Tá joia? Então, esse daqui é o nosso triângulo, né, onde a gente só desenha todos os valores que a gente já calculou, né, da potência ativa, reativa, aparente, a gente coloca dessa forma aqui, para mostrar como ele se relaciona. Então, por fim, o meu triângulo de impedâncias. O exercício está pedindo. Então, quais são as minhas impedâncias, né? Então, eu tenho uma associação em série entre esses três elementos. Então, a minha impedância vai ser a minha impedância total, né? Vai ser o valor que a gente calculou aqui, né? Então, a gente já calculou, né? A gente somou tudo, porque estava tudo em série, deu menos J2 mais 3. Então, vamos só replicar esse valor aqui, ó. Então, minha impedância equivalente, né, que é impedância total, foi a associação em série entre todos aqueles elementos, que deu quanto? 3 menos 2J, vamos escrever assim. 3 menos 2J, menos J2, certo? Se você transformar isso daqui, né, para representação polar, já foi mostrado lá em cima, 606, ângulo menos 33,69 graus. Então, a unidade é ohms, né? Então, aqui eu tenho a representação na forma cartesiana, mostrando parte real e parte imaginária. Aqui eu tenho a representação na forma polar, mostrando o módulo e mostrando o ângulo, tá? Então, eu vou desenhar utilizando aqui a forma retangular. Então, eu tenho o quê? Tem uma seta indicando a parte real, né? Então, se a parte real é uma seta que está na horizontal, tá? Então, imagine que isso aqui é uma reta, tá? Não é uma curva igual está aqui, uma reta. Vamos colocar de novo, né? Pior que não vai ficar muito melhor que isso. Então, isso daqui é 3, certo? Que é a parte real da minha impedância. Agora eu tenho menos J2, então está para baixo. Então, eu posso representar assim a menos J2, né? Estou representando todas as impedâncias. E aqui eu vou ter o quê? Aqui eu tenho um módulo. Vamos colocar assim. Módulo da
impedância. Certo? Então, você pode fazer por Pitágoras aqui, ou pegar direto, né, o valor aqui. Então, o módulo, ó, é 3,606, né? Então, já está dado aqui, ó. Então, 3,606. Então, você pode colocar ohms, né? Ohms e ohms. Certo? E aqui eu coloco também o ângulo, né? Então, o ângulo está aqui também. Menos 33,69 graus. Tá? Você pode desenhar o ângulo aqui também no triângulo das potências. Tá? Então, a gente já tinha esses valores, né? É só a gente desenhar dessa forma. Parte real, parte imaginária, colocando num triângulo, porque o número complexo ele se relaciona, né, dessa forma. Certo? Ele pode ser desenhado nessa forma, representado como um triângulo. Tá, joia? Vamos para o último. Que horas são? 9 horas. O último... Vamos lá, questão 7. Uma fábrica possui uma carga constituída por motores indutores, totalizando, aí eu estou dando o valor, né, em quilowatts, tá? Instalados com fator de potência 0,7 indutivo, alimentando uma fonte de 240 volts RMS, 60 Hz. Então, letra A, explique a importância de se corrigir o fator de potência de uma instalação e como isso pode ser feito, né? Então, tem dois questionamentos aí nessa pergunta, né? Então, você pode explicar aí da forma que você quiser, pode fazer sua pesquisa também, né? Você vai encontrar aí diversos sites aí justificando, né? O que eu coloquei lá no slide, né, é que isso daí vai exigir cabos condutores com maior seção transversal que o necessário, né? Porque se você tem potência ativa e potência reativa, o que a concessionária te fornece é a potência total, né? Ou seja, a potência aparente, certo? Então você precisa de fios, né, com bitolas aí maiores para carregarem essa corrente maior, né, para transportar tudo isso de potência, certo? Sendo que é uma potência que você não vai estar efetivamente usando, né, porque só a potência ativa que é utilizada para a realização de trabalho. Tá? Então, você justificando alguma coisa assim, né, falando que leva o custo da distribuição elétrica e que você vai ter que superdimensionar os seus componentes, né? Então, se você tem ali disjuntores, contatores, qualquer coisa, né, qualquer dispositivo de proteção e manobra, né, eles têm que ser dimensionados para potência aparente, né, não só para potência ativa. Então, é importante que esse problema, né, não é um problema, né? Porque a potência reativa ela é importante, né, para a geração dos campos, né? Dos campos magnéticos e elétricos de componente de resistor, de indutores e capacitores, né? Mas para concessionários é um problema por causa desse fator econômico, superdimensionamento e assim por diante. Tá? Então é importante que a própria indústria, né, nesse caso aqui do exercício, ela corrija, né, nas suas instalações, né? Isso. E como que ela faz isso? Ela instala um banco de capacitores aí que a gente chama de capacitor shunt, né, em paralelo com a sua carga, certo? Então dessa forma é como se a potência reativa ali do capacitor ela estivesse abatendo a potência que é necessária, né, para o indutor, certo? Porque se vocês lembrarem lá, se você for desenhar um triângulo de potências, ó, então você tem o P aqui, certo? Então se você for desenhar a potência reativa para o indutor, né, então você tem um Q do indutor, ó. E para o capacitor, igual a gente fez no exercício aqui. Então aqui eu tinha uma predominância capacitiva, então a gente desenha a flecha para baixo, né? Meu vetor para baixo. Então eu desenharia, ó, a potência reativa, que seria o Q, para o meu capacitor, certo? Então é como se eu abatesse, né? Eliminasse aqui uma parcela, então eu vou estar diminuindo, né, a potência reativa total. Então vai ser essa seta grande menos a seta pequena, então a potência reativa total vai ser uma potência menor, certo? Então é por isso que a gente instala ali capacitores, tá? Então na letra A você justifica aí mais ou menos dessa forma. E na letra B, estou pedindo a especificação dos componentes, né, que são necessários para corrigir o fator de potência. Então, quando você vai comprar um banco de capacitores, né, os equipamentos para formar um banco de capacitor, normalmente você especifica
pela reatância capacitiva, tá? Só que eu dei as equações aí para você encontrar também pelo valor da capacitância, tá? Então vamos ver como fica o cálculo disso daí. Então na letra B, o que foi dado, né? Eu dei aqui o valor da potência ativa, né? Então você tem que olhar aqui para o enunciado e identificar que isso daqui está em quilowatts, né? Então watts é a unidade de potência ativa. É justamente por isso que se faz essa diferenciação de unidades, né, entre as potências, para você conseguir identificar qual é cada uma. Então minha potência ativa a gente chama de P, né? Que também pode se chamar de potência média, é o ID quilowatts, tá? Então, vou colocar aqui vezes 10 a terceira, tá? Justamente para a gente não esquecer no final, né? Então, sempre seria interessante você utilizar dessa forma aqui. Então, vamos identificar o que a gente tem, né? Então, ele está me dando um fator de potência de 0,7. Então, a fábrica ela tem esse fator de potência inicialmente. Então, vou colocar aqui, ó, fator de potência inicial, ó, vou colocar aqui um I inicial é igual a 0,7. E ele quer uma correção, né, para 0,92. Então, o fator de potência desejado, vou chamar de fator de potência final, é igual a 0,92. O que mais ele deu no exercício? Ele deu aqui a minha tensão, né? Então, a tensão elétrica é igual a 240 volts RMS. E ele deu aqui também a nossa frequência, né? Que está em 60 Hz, que é o padrão, né? De distribuição, tá? Então, a partir daqui, né, eu posso identificar os ângulos, né, relacionados a esses fatores de potência. E fator de potência é o cosseno de um ângulo. Então, o cosseno do ângulo é 0,7. Então, eu posso calcular esse ângulo. Então, eu vou calcular o ângulo inicial. O ângulo inicial é igual ao arco cujo cosseno, vou colocar aqui, cosseno a menos 1, é 0,7. Então, o φ1, né, o ângulo inicial, é 45,47 graus. A mesma coisa eu posso fazer para o final, né? Então, o ângulo final é o arco cujo cosseno é 0,92, que vai dar 23,07 graus, tá certo? Agora eu posso substituir naquela minha equação. Então eu dei uma equação para vocês que você corrige automaticamente, né? Então você pode estar fazendo manualmente, construindo os triângulos de potências, tá? Mas aquela equação vai te proporcionar aí uma análise, um resultado mais rápido, tá? Então, a reatância capacitiva do banco que eu preciso utilizar, certo? QC é igual a P, abre parênteses, né? Então, P é a minha potência, tangente do ângulo inicial, φ1, φ, menos a tangente do ângulo final, que é o φf. Certo? Então, o P, eu tenho ID vezes 10 a terceira. A tangente do φ1. O φ1 é o quê? 45,47. Graus, né? Nunca esqueça de colocar os graus. Menos a tangente de 23,07 graus. Tá joia? Que vai dar aí um banco de capacitores com
reatância, né, capacitiva de 594,18 vezes ID vezes volt-ampere reativo, né? Então, se substituir esse D, né, pelo seu número, você também pode calcular o valor da capacitância, né, que esse banco de capacitores aqui possui, né? Então, a equação para isso é a reatância, como é que é? Reatância capacitiva, ômega, tensão RMS ao quadrado. Aí, RMS ao quadrado. Então, eu vou ter reatância capacitiva 594,18 vezes ID dividido por 2π vezes 60, né? Então, o ômega é 2πf, então 2π vezes 60 vezes 240 ao quadrado. É igual a 2,7362 vezes 10 a menos 5 vezes o seu valor de ID. Então, isso daqui a unidade é Faraday, né? Unidade de capacitância. Tá joia? Então, qualquer um desses resultados aqui eu aceitei, né? Para esse exercício. Joia, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, tá? A aula de hoje a gente fica só com a resolução disso daqui. Vocês, quem não teve tempo ainda, pegue o anexo que eu enviei, né? Eu apontei onde cada um errou, alguns comentários também com algumas falhas, né? Que você precisa ficar atento, tá? E utilize esse material, a intenção é mais que você aprenda e veja onde você errou com esse feedback, né? Então, às vezes você só recebe, vê sua nota e não se importa o que aconteceu, né? O que você fez de errado. Então, utilize isso daí para o seu aprendizado mesmo, tá? Para que você não siga a partir daqui com essas deficiências, né? Que foram constatadas aí nessa prova, tá? Então, eu vou encerrar aqui, pessoal, e vou ficar aqui disponível se alguém quiser questionar ou conversar em relação à prova, tal, ou algum outro conteúdo. Em relação como eu comentei no início, né, aos trabalhos das atividades parciais, eu vou estar finalizando as notas, que eu preciso fazer todas as retificações de novo, né? Alguns alunos enviaram depois do prazo, teve até um aluno que eu lancei uma nota errada, lancei para o outro aluno, né? Então eu vou estar fazendo todas as retificações ainda essa semana, tá? Daí vocês fiquem atentos lá. Se depois dessas retificações a nota não ficar certa, você envia um e-mail para mim, para eu estar consertando, tá joia? Então, se alguém quiser questionar, eu estou disponível.